Olá, meus queridos, a graça e a paz a todos. Vamos hoje estudar a nossa segunda lição do discipulado. Você que chegou aqui nessa lição, não viu a anterior, procura aqui na nossa playlist da Escola Apologética aqui no YouTube. Você pode acompanhar desde o início. Bem, a nossa segunda lição tem por título A Divindade, ou seja, vamos falar do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí eu vou tratar de alguns temas aqui de forma um pouco mais resumida. Não vou ler as referências, você pode conferir na sua Bíblia e até mesmo você pode pausar, ler, voltar a assistir. Você tem toda essa liberdade, ok? Então daqui para o final vamos dar a nossa segunda palavra-chave. Para quem não sabe, né, quem chegou aqui nesse vídeo, cada estudo tem uma palavra-chave. Qualquer lugar do vídeo você vai ter que assistir para saber onde vai estar. E no final, se você disser todas as palavras-chave de todos os estudos aqui, você receberá um certificado, né, de teologia básica aqui da Escola Apologética. Lembrando também, se você é aqui da Igreja Congregacional de Guarabira, esse é o nosso curso de discipulado, onde você depois estará apto, né, nós estaremos conversando no final do curso, você vai estar apto para participar do nosso batismo dentro aqui das nossas, do nosso estatuto, ok? Então, vamos para a nossa aula. A divindade. O texto bíblico é Tiago, capítulo 4, capítulo 4, versículo 8, parte A, que diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Essa é uma das grandes promessas, né? Deus está disponível e é disponível. Você tem que ir a Ele, e a gente sabe que é o Espírito de Deus que nos leva a ir ao Pai. Do contrário, nós não queremos saber nada de religião, de Deus e coisas de Bíblia e coisas desse tipo. Bem, se você chegou aqui, é porque você tem curiosidade sobre esses assuntos e também, quem sabe, já é o Espírito de Deus trabalhando no seu coração para você entender a mensagem do Evangelho. Muito bem, na nossa introdução, conforme o que está escrito em Efésios 2, verso 12, no tempo em que você não havia recebido ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, vivia sem Deus no mundo. Por isso, todo novo crente deve imediatamente, após aceitar a Cristo, começar a conhecer o seu Senhor. Talvez esta seja a sua condição. Você entregou sua vida a Cristo, então agora é momento de você conhecer cada vez mais a Deus, conhecer cada vez mais a palavra. A lição número 1 fala sobre a importância de se conhecer a palavra de Deus. Tenha o desejo de obter o conhecimento divino. Para entender o mundo em que vive, ter senso de direção, edificar-se interiormente e saber qual é a sua missão nesta vida. Você tem de conhecer Deus. A compreensão que o crente pode ter sobre quem é o Todo-Poderoso é consequência da revelação que o Onipotente deu a si mesmo. Quero lembrar também, se você quer esse material aqui em PDF, é só entrar em contato, nós estaremos enviando totalmente gratuito para a sua edificação. É só você nos contactar no nosso e-mail, o apologista@yahoo.com.br, ou através do meu WhatsApp 839-8610-2401. Continuando, conhecendo Deus através das suas qualidades. Deus tem muitas qualidades, através das quais ele se identifica com os homens e, ao mesmo tempo, torna-se diferente de todos os seres espirituais. Deus mesmo se revela, faz-se conhecer ao proclamar o seu nome, conforme Êxodo 6, verso 2 e verso 3. O Senhor queria ser conhecido pelo povo de Israel através dos seus feitos. Eu sou o que sou. Por que conhecer o Senhor pelo nome? No caso de Deus, é muito mais do que o conjunto de letras do português ou de qualquer outro idioma. É o nome que revela aos homens as qualidades do Criador. Além disso, é uma maneira de se responder quem é o Todo-Poderoso. Né? Logicamente que é uma definição, né, limitada, porque Deus está muito além de qualquer definição. O seu nome deve ser invocado na adoração, Gênesis 12, verso 8. O seu nome deve ser temido, Deuteronômio 28, 58. O seu nome deve ser louvado, 2 Samuel 22, 50. O seu nome deve ser glorificado, Salmo 86, verso 9. O seu nome não pode ser tomado em vão, conforme Êxodo 20, verso 7. O seu nome não pode ser profanado nem blasfemado, Levítico 18, 21 e 24, 16. O seu nome deve ser santificado e bendito, Mateus 6, verso 9. Na Bíblia, os nomes de Deus mais comuns são Deus, evidentemente,
Quando você o encontra no texto bíblico, ele fala do seu poder criativo e total. Senhor, ou Jeová, ou Javé, segundo algumas traduções, é Deus relacionado com as pessoas para ajudá-las e salvá-las. O vocábulo Deus, com outras combinações, como Altíssimo, Suficiente, Eterno e Conosco, revela as qualidades do Senhor e mostra a sua maneira de agir entre as pessoas. A palavra Senhor, quando se refere a Deus, no sentido de governador e dominador, é aquele que exige o serviço e a lealdade do seu povo. Lembrando que Cristo também é chamado de Senhor. Também Pai, que mostra que todas as coisas e o ser humano foram criados por Ele e estão debaixo de proteção. Em segundo lugar, conhecendo Deus através da natureza. João 4, 23 e 24. Deus pode ser revelado e crido, mas jamais assimilado na sua plenitude, tampouco pode ser analisado num tubo de ensaio de laboratório, né? O breve catecismo de Westminster, na pergunta 4, tem como resposta a pergunta quem é Deus, o seguinte: Deus é espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Esta resposta do catecismo não é propriamente uma definição de Deus, porque Deus não se pode definir. É uma declaração admiravelmente breve e perfeita dos atributos mais notáveis de Deus. Ou seja, como disse, Deus não pode ser definido, porque um Deus que se é definido, né, ele de fato não é Deus. Deus é muito além e vai muito além das nossas definições. Mas esse resumo aqui serve para a gente compreender um pouco de fato quem é Deus. Muito bem, a natureza de Deus. Deus é espírito. João 4, 24, 2 Coríntios 3, verso 17. Isso quer dizer que não podemos tocá-lo, nem tampouco vê-lo. Em outras palavras, Deus não é um ser físico semelhante a nós. Ele não é, portanto, limitado ao tempo e ao espaço. Ele não muda, ele vive eternamente. Ele é um Deus também pessoal, ou seja, não é alguém que não compreende os nossos sentimentos, as nossas tristezas, alegrias e pensamentos. Muitas vezes, ao ouvirmos a palavra Deus, sentimos-nos inclinados a pensar que ele é um ser impessoal e frio, alguém que não toma conhecimento de nossas ações diárias e dos acontecimentos de nossa vida. No entanto, essa ideia é errada. Nosso Deus conhece, sente e demonstra vontade. Ele compreende nossos sentimentos. Ele sabe das nossas dores, limitações, tristezas, né? Ele é um Deus pessoal e quer se relacionar conosco. E também Deus é o único Deus verdadeiro. Isso quer dizer que não há outro Deus. Há um só Deus. É o que diz 2 Timóteo 2, verso 5. Então, você não pode crer em vários deuses. Embora que muita gente confunde isso com relação à Trindade. A Trindade não são três deuses, né? Nós vamos estudar um pouquinho sobre esse assunto ainda hoje, né? É um Deus só, que é um só Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Agora que vimos que nosso Deus é Espírito, que é Deus pessoal, que é o único e verdadeiro Deus, estudemos os seus atributos, isto é, as suas qualidades. Os atributos de Deus, ou qualidades de Deus. Deus é onipresente. O que é que significa isso? Que o espaço material não o limita em ponto algum, né? E aí tem as referências para você conferir. Deus é onisciente, ou seja, ele sabe e conhece todas as coisas. Isso significa que ele sabe tudo a seu respeito, tudo que está em você, em mim e em todos nós. Deus é também onipotente, ou seja, não há nada impossível para Deus. Ele é todo poderoso, então entenda também a questão da onipotência. Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que ele quiser. Logicamente, de forma filosófica, tem algumas coisas que Deus não pode fazer. Por exemplo, Deus não pode fazer um Deus igual a ele, né? Isso seria, né, incongruente com a sua própria natureza. Por exemplo, Deus não pode fazer uma pedra que ele não possa levantar. Isso também é um dos temas relacionados à questão da onipotência de Deus. Então há essas limitações filosóficas, mas quando se diz que Deus é onipotente, significa dizer que Deus não pode, Deus fará tudo aquilo que ele quiser fazer. Tem coisa que ele não quer fazer e ele não fará. Deus é eterno, existe de eternidade a eternidade, ou seja, não tem princípio nem fim. Deus é imutável, ou seja, Deus não muda.
Mudamos constantemente devido às circunstâncias e ao ambiente, mas Deus não muda, Ele é o mesmo para sempre. Deus é santo, não há pecado, maldade, corrupção ou mentira nele. Ele não pode concordar com essas coisas, nem as admite. Tudo isso porque o nosso Deus não pode permitir que haja pecado entre você e ele, pois ele é santo. Ok? E também Deus é justo, ou seja, podemos explicar melhor dizendo que Deus é imparcial. Em outras palavras, seus juízos são retos, seu julgamento é reto. E também Deus é amor. O amor é o atributo de Deus em razão do qual ele deseja ter relação pessoal com aqueles que possuem a sua imagem e muito especialmente com aqueles que foram santificados em caráter, feitos semelhantes a ele. Ok? Qualquer dúvida, você já sabe, é só entrar em contato que a gente vai tentar aí, né, explicar melhor caso surja alguma dúvida no seu coração. E aí vem a grande doutrina da Trindade. Romanos 11, 33 ao 36, aqui é apenas um esboço sobre essa doutrina, para você apenas ter o contato, né, uma base dessa doutrina da Trindade. O que é que quer dizer a Trindade, ou triunidade, como alguns gostam de chamar? Quer dizer que nós cremos num único Deus, que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade é um termo técnico, mas comumente usado para descrever essa natureza tríplice de Deus. Esse termo não aparece na Bíblia, como também outros termos não aparecem, e a gente crê da mesma forma. Foi usado pela primeira vez em escritos cristãos por Teófilo, bispo da cidade de Antioquia, entre os anos 168 e 80 d.C. A palavra latina original trinitas vem do adjetivo trinos, que significa trino, três em um. Das doutrinas cristãs, a Trindade é talvez a mais difícil. Nessa mente finita, e a nossa mente finita, não consegue entender essa matemática divina. Como é que 1 mais 1 e mais 1 é igual a 1? Muito bem, espera um pouco. Porventura desvendarás os arcanos, ou seja, os segredos e mistérios de Deus? É o que está em Jó, capítulo 11, verso 7. Não. Podemos somente examinar as Escrituras, aprender e crer no Deus triuno, que ele existe em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É matéria da revelação especial da parte de Deus e de fé e experiência de nossa parte. E aí, a matemática pode também nos ajudar. Na matemática também é definido o seguinte: 1 vezes 1 vezes 1 não é 3, é 1. Ok? Muito bem. E a Trindade no Velho Testamento? A doutrina da Trindade, como outras doutrinas, foi revelada gradativamente. O Velho Testamento não a ensina clara e distintamente como faz o Novo Testamento. Entretanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes em muitas passagens, implícita ou explicitamente. Passagens que indicam que há mais de uma pessoa em Deus, como, por exemplo, onde Deus fala de si mesmo no plural. Quando ele diz em Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, né? Está falando aí não de uma unidade única, mas de uma unidade composta. Referência também ao anjo do Senhor, sempre que esse anjo do Senhor com a maiúscula aparece no Antigo Testamento, se refere a um anjo diferente, ao próprio Cristo, como alguns teólogos entendem, antes da encarnação, que é identificado como Deus, porém distinto do Pai. Êxodo 3, verso 2 ao 6, Juízes 13, 2 ao 22. Referências ao Espírito de Deus como agente pessoal de Deus, Gênesis 1, verso 2 e Neemias 9, verso 20. Também passagens onde as três pessoas são mais ou menos claramente indicadas. Isaías 61:1, se comparar com Mateus 11, verso 5. E Lucas 4, 16 ao 19, Isaías 63, 9 e 10. E agora a Trindade no Novo Testamento. É perfeitamente natural que as provas da Trindade do Novo Testamento fossem mais claras que as do Velho Testamento. Lembre-se que a revelação é progressiva, né? Vai caminhando até chegar no Novo Testamento. O Novo Testamento resiste à encarnação do Filho de Deus e também o derramamento do Espírito Santo. E aqui as três pessoas da Trindade são expressamente mencionadas. Por exemplo, no aviso do anjo a Maria, Lucas 1:35, no batismo de Jesus, Lucas 3, 21 e 22,
nos discursos de despedida de Jesus, João 14, verso 16, na grande comissão, com a fórmula batismal, em Mateus 28, 19, na apresentação dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 4 ao 6, na bênção apostólica, 2 Coríntios 13, 13, e na saudação de Pedro na sua carta, 1 Pedro 1, verso 2. E aqui nós colocamos um quadro que você pode aos pouquinhos ir entendendo. Aqui tem os atributos que é relacionados a Deus e também aonde aparece cada pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Por exemplo, todos os três são chamados de Deus na Bíblia. O Pai é chamado de Deus, o Filho é chamado de Deus e o Espírito Santo é chamado de Deus. E aí você vai em cada atributo, como onipresença, onipotência, eternidade, enfim, o julgamento, o amor, ser onisciente, tudo isso está relacionado às três pessoas. Tem coisas que aparecem nas duas pessoas e tem coisas que aparecem, juntando os três. Aí veja com calma e tira suas dúvidas. Não vamos nos demorar aqui, ok? Então vamos para o próximo. Agora vamos entrar na pessoa bendita de Jesus. Apenas um breve resumo. Mateus 4, 12 ao 18. A vida terrena de Jesus. Há muita coisa registrada sobre a vida terrena de Jesus. Após o seu nascimento, os escritores dos evangelhos silenciaram por um pouco tempo para recomeçar os registros a partir do início do ministério público. Os principais pontos registrados da vida de Jesus são os seguintes. Primeiro, a sua circuncisão ao 8º dia, depois de se haver cumprido os dias de sua purificação, segundo a lei de Moisés, conforme Lucas 2, 21 ao 23. Segundo, a consagração ao Senhor. No templo de Jerusalém, conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Isso aconteceu em Lucas 2, verso 23. Terceiro, o crescimento do menino Jesus, em sabedoria, em estatura, em graça, para com Deus e para com os homens. Lucas 2, verso 40. Jesus também, quarto lugar, quando ele está com 12 anos de idade, ele conversa com os doutores lá no templo em Jerusalém, Lucas 2, 42 a 47. Quinto lugar, o batismo de Jesus no Rio Jordão. A ocasião que ele recebe também aí a unção do Espírito Santo, se vê claramente o Espírito Santo de Deus vindo como forma de pomba. Sexto lugar, a tentação de Jesus no deserto depois do batismo, que foi tentado por Satanás por 40 dias. E, por fim, o ministério de Jesus, quando ele começa aos 30 anos de idade e que pode ser dividido em particular, público e ministério da cruz, que culminou com a sua morte e também com a sua ressurreição. A obra de Cristo. Depois de passar 40 dias no deserto sob forte tentação de Satanás, depois de enfrentar Satanás e voltar vitorioso, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para a Galiléia, onde iniciou a sua obra. Lucas 4, 14. Podemos dividir esse trabalho nas seguintes fases. Primeiro, o seu ministério particular. Designamos assim seu trabalho de discipulado, que ele inaugurou na sinagoga de Nazaré, anunciando o cumprimento da profecia de Isaías 61, 1 e 3. Ele coloca essa profecia na sua própria pessoa, mostrando que ele de fato era o Messias que havia de vir. O seu ministério inicial consistia das seguintes coisas: a pregação da palavra, a convocação dos discípulos, quando ele chama os discípulos, conforme relatam os evangelhos. Jesus reuniu em torno de si um certo número de discípulos e dentre eles escolheu 12 para que estivessem com ele, aprendendo dele e tivessem o poder para fazer maravilhas e pregar as boas novas. E terceiro, a realização de alguns milagres. Ele iniciou o seu ministério com a realização do seu primeiro milagre em Caná da Galiléia, transformando água em vinho. Outros milagres ainda foram realizados para Jesus demonstrar o seu poder e a sua autoridade sobre as forças da natureza, sobre o homem, sobre os espíritos maus, sobre as enfermidades, etc. e etc. E ainda, em segundo lugar, seu ministério público. Tendo profunda consciência do objetivo de sua vinda ao mundo, Jesus deu início a um novo aspecto do seu ministério, conscientizando tanto a judeus
como a gentios, de que a plenitude dos tempos havia chegado e no momento apropriado ele revelou-se de maneira completa. A Israel ele se revelou como o inspirado Messias prometido por Deus do Velho Testamento. Esta proclamação deu-se mais ou menos na festa da Páscoa, em abril de 27 a.C., está em João capítulo 7, e depois continuou a sua obra e fez um discurso sobre a sua missão, João 8, mas o povo judeu, em sua maioria, o rejeitou. Em segundo lugar, ele demonstra também, ele se revela aos gentios, como Salvador de todos os que nele creem. Jesus estendeu o seu convite gracioso não somente a judeus, mas também aos gentios, está em várias referências. E, em terceiro lugar, aos apóstolos. Ele se revela também aos apóstolos como Filho de Deus e Salvador dos homens que nele creem, e comissionou-os para continuarem a sua obra após a sua volta para o Pai. E também, dentro da sua obra medianeira, Cristo é o mediador do concerto entre Deus e o homem em qualquer uma das fases. E como tal, ele exerce uma dupla posição, a de fiador e a de árbitro. Ele é aquele que paga, mas também ele vai ser aquele que vai julgar. Através dessa função medianeira, Jesus consegue, em nosso favor, duas bênçãos grandiosas. Primeiro, segurança quanto às suas promessas, as promessas que ele fez. Ele fez, se ele fez, ele vai cumprir. É só aguardar. E segundo, acesso à presença de Deus. Nós só podemos entrar na presença de Deus não é por causa da nossa justiça, não. Porque somos fracos, pecadores e miseráveis. Por isso que Cristo teve que vir, morrer por nós, derramar o seu sangue e pagar o preço do nosso pecado. E aí agora nós temos acesso a Deus, não por nossa causa, mas por causa de Jesus e daquilo que ele fez por nós. Muito bem. Continuando, e para finalizar, e aqui eu já quero deixar a palavra-chave. A palavra-chave desse estudo é a palavra igreja. Então, anote aí, assista a primeira, anote a primeira palavra-chave, a segunda é a igreja. Quando terminar os 11 estudos, você vai me dizer quais são as 11 palavras-chave para poder ter o direito ao seu certificado. O Espírito Santo, João 16, 1 ao 15. Primeiro, a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Lembre-se que eu disse? Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus em três pessoas distintas. É uma pessoa. E não apenas uma força ou energia, mas possui atributos que somente as pessoas podem pertencer. Não é uma força ativa, como dizem, por exemplo, algumas seitas como a Testemunha de Jeová. Também não é um ser que não se pode definir, não é como se fosse um aspecto apenas de Deus, não, é Deus também. O Espírito Santo é Deus. E ele é uma pessoa porque tem inteligência, está aí a referência, João 16, 13, tem vontade, tem emotividade, ele se entristece, e só de uma pessoa se pode dizer que também se ordena. Atos 8, 29, ele ordenou. E também proíbe, Atos 16, 6, constitui, Atos 20, 28, se entristece, Efésios 4, 30, etc, etc. São atributos relacionados a uma pessoa. Nenhum desses atributos se cabe em uma força qualquer. Segundo, é uma pessoa divina ou da divindade. Por quê? Porque ele é chamado o Senhor, o Espírito, 2 Coríntios 3, 18. Assistia na criação, Gênesis 1 e 2. É onisciente como Deus, 1 Coríntios 2, 10 e 11. É onipresente como o próprio Deus, Salmo 139, verso 7. É mencionado com igualdade de condições com o Pai e o Filho, Mateus 28, 19, Isaías 6, 5 ao 9. Compare com Atos 28, 25 ao 26. Então, ele aparece junto ao Pai e junto ao Filho, tendo a mesma autoridade. É também vivificador dos homens, João 3, verso 5. E aí você pode ver também outras referências. Qual é a obra do Espírito Santo? Ele convence do pecado, da justiça de Deus e do julgamento vindouro. João 16, 8 a 11 fala sobre isso. Ou seja, ele é quem convence o pecador que de fato ele é pecador e precisa da salvação. Ele revela a Cristo, João 16, verso 14, ou seja, o Espírito de Deus, ele glorifica a Cristo. Portanto, tenha muito cuidado com pessoas que dizem ser usadas pelo Espírito de Deus e mostram apenas elas, ou que se apresentam como as pessoas mais iluminadas, inspiradas e tiram o foco de Cristo para a sua pessoa. Cuidado,
O Espírito de Deus sempre vai trazer Cristo, né, ao centro. Ele vai revelar a Cristo e não colocar nenhum pastor, líder, apóstolo como principal, como evidência. E também relembra da verdade, a verdade da mensagem divina. Quando a gente precisa de alguma coisa, o Espírito de Deus nos abre o entendimento para que a gente possa pregar a verdade do Evangelho. Sua obra inicial no crente, ele opera nele o novo nascimento, sem o qual ninguém pode ser salvo, nem ver o reino de Deus. Está em João 3, 7 a 8, é importante você lembrar disso. Você já nasceu de novo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois, quando falarmos sobre a salvação. Mas é importante, o nascer de novo é ser regenerado, ter o coração transformado pelo Evangelho, pelo Espírito de Deus. Ele é quem batiza a gente num corpo, ou seja, na igreja, no corpo de Cristo. Ele nos capacita a aclamar Jesus como Senhor e faz do corpo do crente o seu santuário. Em outras palavras, ele habita em nós quando a gente crê em Jesus. A sua obra continua no crente. De que forma? Veio para ficar, né? Jesus foi e ele veio para estar para sempre conosco. Conhecemos sua permanência em nós pela obediência a que ele nos possibilita. Inunda do amor de Deus no coração do crente. Nosso coração só vai ser cheio de amor se a gente tiver o Espírito de Deus em nossa vida. Orienta a nossa vida, a vida do crente. É intérprete da verdade. Ele é que nos ajuda a entender a verdade. Ele intercede pelo crente também. Ele produz seu fruto na vida do crente, principalmente o amor. E santifica o crente, como também concede-lhe dons. Tudo que a gente tem, os dons que nós temos não são nossos, são dados por Deus através do seu Santo Espírito. Portanto, não tem nada do que a gente se orgulhar em nós mesmos. Tudo vem do Senhor. E a responsabilidade do cristão para com o Espírito Santo é colocar-se à disposição de Deus, apresentando-lhe o corpo em sacrifício vivo. Também é deixar-se possuir, né, ser cheio desse Santo Espírito que habita em nós. É orar em companhia dos seus irmãos. O Espírito de Deus é que nos faz querer ter a companhia e a comunhão dos irmãos da igreja. Não existe esse negócio, não sou de Deus, né, em casa, eu sou de Deus só. Eu não preciso de igreja, não preciso estar com os irmãos. Isso não existe. Quem tem o Espírito de Deus, ele vai querer se unir com os demais cristãos para celebrar a Deus, para aprender da palavra, para crescer cada vez mais. E também, nosso dever é não entristecer o Espírito de Deus. Como é que a gente entristece o Espírito? Quando a gente pega, quando a gente erra, quando a gente falha, né? A gente entristece o Espírito de Deus. Outras verdades a respeito do Espírito: sua vinda aos discípulos de Jesus dependeu da ascensão e glorificação de Cristo. Como já disse, Cristo foi, em certo sentido, né? Foi para junto do Pai, mas permanece em nós através do seu Santo Espírito. Também o Espírito glorifica a Cristo, como já falei. Ele não vai glorificar o homem, ele não vai glorificar o pastor, ele não vai glorificar o apóstolo, o pregador. Não, ele glorifica a Cristo. Se você está num ambiente onde o homem é mais glorificado do que Cristo, pode ter certeza que ali não há, de forma alguma, né, a ação do Espírito de Deus. Pode ter emocionalismo, pode ter religiosidade, pode ter tudo que você imaginar, mas não há ação do Espírito de Deus. Se é o homem quem prevalece, se é o homem quem aparece. Foi ele também quem inspirou os escritos da Bíblia, os escritores da Bíblia, também a escrever. Ele inspira os escritores, nós vimos um pouco disso na primeira lição. É quem administra os dons da igreja, em outras palavras, ele dá o dom a quem ele quer, né? Independentemente de cargo, seja lá o que for, ele é quem distribui os dons aos crentes. E por fim, é o autor da unidade do corpo de Cristo, Efésios 4, 3 ao 4. Ele é quem faz com que a igreja, né, seja unida, com que a igreja cresça em número e em graça. Bem, esse é o final da nossa segunda lição. Espero que você tenha sido grandemente abençoado. Como já disse, qualquer dúvida nos procure. Se você puder, se inscreva no nosso canal da Escola Apologética. E também você pode compartilhar essa aula com qualquer pessoa, um amigo da escola, um amigo do trabalho. Ela conhece isso aqui é a doutrina da nossa igreja, é assim que a gente crê, né? Você também pode usar essas aulas para evangelizar e ganhar outras pessoas a Cristo. Muito obrigado, Deus abençoe. Vamos fazer a nossa oração final. Pai, muito obrigado por esses momentos. Abençoe o teu filho, a tua filha que está assistindo, que já assistiu essa aula.
Dá-lhe entendimento, abre o seu coração, abre, Senhor, a sua vida para que ela possa entender a pureza do Evangelho e que ela possa seguir a Jesus todos os dias, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Livra-os de todo mal. É assim que nós te rogamos, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima lição.